Bom dia, segundo ano, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês todos estejam bem, né? Em breve nós vamos nos ver. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Vamos falar somente da primeira fase, tá? Apesar que eu já passei um texto, né? Então, passei uma videoaula também antes para vocês. E hoje eu também estou gravando esta videoaula para falar para vocês sobre a primeira fase romântica no Brasil. Bom, o romantismo no Brasil, nós chamamos ficou marcado como um Brasil império, o romantismo no Brasil. Mas por quê? Por causa da chegada, da vinda da fuga da família real portuguesa para o Brasil. A invasão de Portugal pelas tropas francesas em 1807 fez com que a família real, né, viesse para o nosso país, porque Napoleão Bonaparte havia invadido Portugal. E em 1808 a família real ela vem para o Brasil. Quando ela vem para o Brasil, há abertura de portos das nações amigas e também com a vinda da família real cria-se museus, bibliotecas, bancos, muitas coisas. Os jornais que as pessoas poderiam ler, né, eram impressos e tudo. Em 1815, o Brasil é levado ao Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. E em 1822 ocorre a independência do nosso país. Essa independência ocorreu em 1822, a independência do Brasil. Aí o Brasil passou a não mais assim ser colônia lá de Portugal, mas sim a vivenciar tudo que existia aqui no nosso país, os fatos históricos. Então nós vamos falar sobre os fatos históricos de 1808 a 1880, com a chegada ao Rio de Janeiro no dia 7 de março, Dom João VI, né? E a família real ela vem para o Brasil no dia 7 de março. Nesse ano, né, no dia 10 de setembro, publicou-se o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Então vocês podem observar aqui a Gazeta do Rio de Janeiro. E o marco inicial do romantismo literário brasileiro foi em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então, foi Gonçalves de Magalhães que introduziu o romantismo no Brasil. As gerações românticas no Brasil. A primeira geração nacionalista é chamada de geração nacionalista, característica marcante, nacionalista, indianista e a cor local também. Então, a geração nacionalista, ela exaltava a natureza, a criação do herói na figura do índio. O índio era considerado um herói naquela época, né? O sentimentalismo e a religiosidade são algumas das características marcantes dessa chamada geração indianista. Então, a geração indianista cria o índio como um herói. Então, essas características são marcantes dentro da geração indianista. Os autores nós temos Gonçalves Dias, da primeira geração, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães Araújo, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. E vamos falar sobre essa primeira geração. Na década de 1830 a 1840, nós temos aqui as características marcantes dentro da primeira geração. Nós temos o nacionalismo, o indianismo e a cor local. O nacionalismo. O que vem a ser esse termo nacionalismo? O nacionalismo ele falava sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Então, ele colocava o amor que ele tinha exagerado à nossa pátria. Então, por isso que é chamado de nacionalista. O indianismo, ele coloca o índio como uma figura de herói, o índio religioso, o índio sentimentalista. O indianismo também é marcante, uma característica marcante
da primeira fase do romantismo. A cor local. O que vem ser a cor local? A cor local é falar da natureza, do que é belo, do verde que existia aqui no nosso país. Nós vamos ver daqui a pouquinho na obra que eu vou falar sobre a obra de Gonçalves Dias, que ele fala na canção de Exílio, dá para você observar bem essa cor local. Os autores dessa primeira geração, nós temos Gonçalves de Magalhães, que introduziu, né, a literatura romântica no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Em 1806 a 1879, nós temos Manuel José de Araújo Porto Alegre, que também foi um dos autores que escreveu sobre a questão da nacionalista brasileira. E nós temos também Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele ficou muito marcante com a obra dele, Canção do Exílio. Inclusive, tem algumas músicas, como a música do Djavan, que mais? Caetano Veloso, Milton Nascimento. Eles fizeram uma reprodução em cima da Canção do Exílio, né? Eles reproduziram uma música em cima da Canção do Exílio. Então, Gonçalves Dias, 1823 a 1864, foi o ano que ele morreu. Então, aqui eu tenho para vocês, vocês olhando no slide, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que ele diz assim: nós trabalhamos essa canção na sala de aula, nós fizemos a interpretação dessa canção e agora eu estou mostrando para vocês ela aqui de novo, a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O sabiá é uma ave que existe no nosso país, não existe na Europa. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, nós fizemos a interpretação desse poema. Vocês viram, né, que as aves aqui, ele fala assim, na terceira linha, as aves, terceira linha da primeira estrofe, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quer dizer, as aves que cantavam na Europa, que ele estava exilado na Europa, não gorjeiam como lá, né? Ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, essa minha terra tem palmeiras, as palmeiras que existem no nosso país, no Brasil, onde canta essa ave que é o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, lá onde ele estava, as aves que gorjeavam, não gorjeavam como lá. Esse lá que ele quer se referir, né? Não gorjeavam como o nosso país, né? As aves de lá não eram parecidas com a do nosso país, porque lá não tinha sabiá, né? Então, nós podemos ver que as principais características da primeira fase romântica brasileira é o indianismo, a cor local e também a nacionalidade, o nacionalismo, a importância da nossa pátria, o amor exacerbado da nossa pátria. Então, o homem romântico, ele tinha uma visão antineoclássica, né? Uma visão contra o classicismo. Foi o que a gente estudou o ano passado. Então, aqui nós falamos sobre a primeira geração romântica no Brasil, que é marcada pelo indianismo, nacionalismo e a cor local. São as características principais aqui no Brasil. E em Portugal, as características da primeira geração romântica portuguesa é o medievalismo e o historicismo. Lá em Portugal, o medievalismo é você voltar àquela época dos cavaleiros que usavam aquelas armaduras, que iam para a guerra com saudade da sua amada, né? Com saudade da sua amada. E
eu falei que era... E o historicismo é falar sobre os fatos históricos existentes naquela época, né? Então, a diferença é essa, tá? Espero que vocês assim tenham entendido. Quem não conseguiu entender, pode entrar no privado e fazer as perguntas que eu irei responder com maior boa intenção, tá? Fica com Deus.